Aos 65 anos, eu encerrei um ciclo que havia consumido praticamente toda a minha existência. Depois de décadas dedicadas à administração de uma rede de hotéis, nascida de uma pequena pousada herdada do meu falecido marido, finalmente assinei a venda de tudo por 47 milhões de reais. Não era apenas uma transação financeira. Era a entrega de uma vida inteira de renúncias, noites sem dormir e batalhas silenciosas que ninguém jamais conheceu além de mim. Sentia como se tivesse fechado uma porta pesada e, ao mesmo tempo, aberto outra que me convidava a descobrir um novo sentido para os anos que ainda me restavam. Naquela noite, resolvi celebrar não com desconhecidos ou colegas de negócios, mas com a pessoa que sempre imaginei ser a maior beneficiária do meu esforço: meu filho. Convidei-o para jantar em um restaurante refinado da cidade, desses em que o silêncio se mistura com o tilintar dos talheres e a música de fundo quase imperceptível. Acreditei que seria um momento íntimo e memorável, onde dividiríamos não apenas uma refeição, mas também o orgulho de uma trajetória que eu havia percorrido pensando, sobretudo, no futuro dele. Enquanto me arrumava diante do espelho, observei meu próprio reflexo com uma estranheza inesperada. Os cabelos grisalhos cuidadosamente presos, a maquiagem leve, o vestido sóbrio, cada detalhe parecia querer transmitir dignidade e serenidade, como se eu precisasse provar a mim mesma que, apesar das rugas e do peso da idade, ainda era a mulher que não se deixou vencer. Naquela noite, mais do que comemorar uma conquista, eu desejava sentir que meu sacrifício havia valido a pena, que meu filho olharia para mim com orgulho e reconhecimento. Quando atravessei a porta do restaurante, carregava comigo essa expectativa silenciosa. O ambiente era acolhedor, iluminado por candelabros que lançavam reflexos suaves sobre as toalhas de linho branco. Sentei-me à mesa reservada, com a esperança de que, naquele encontro, o passado de luta se transformasse em um presente de afeto e em um futuro de paz. Eu acreditava que, ao brindar com meu filho, estaria, de alguma forma, selando a certeza de que todo o caminho percorrido tinha, enfim, encontrado seu verdadeiro sentido. Meu filho chegou com alguns minutos de atraso, como sempre acontecia, mas ainda assim esbocei um sorriso ao vê-lo atravessar o salão elegante. Estava bem vestido, a gravata ligeiramente desalinhada denunciava a pressa, mas seu semblante transmitia aquela mistura de cansaço e confiança que eu aprendera a reconhecer. Quando se aproximou, senti um misto de alívio e nostalgia. Era o mesmo menino que um dia segurei pela mão no caminho para a escola, mas agora um homem feito, marcado pelas próprias escolhas. Sentamo-nos frente a frente, e por alguns instantes bastou o silêncio para que eu me lembrasse de tudo o que havia renunciado para que ele tivesse oportunidades. O garçom trouxe as taças, e meu filho levantou a dele com um brilho curioso nos olhos. Parabéns, mãe. 47 milhões não se conquistam todos os dias. Sua voz soava orgulhosa, mas em algum ponto distante dela percebi uma sombra que me fez hesitar. Ainda assim, toquei minha taça na dele e sorri, acreditando que por trás de qualquer reserva existia orgulho genuíno. Preferi não beber champanhe. O médico havia me alertado com firmeza sobre os riscos do álcool para minha pressão arterial. Pedi, em vez disso, um suco de frutas vermelhas. Era um gesto simples, mas para mim carregava a ideia de cuidado, de autocontrole, de alguém que não se permitia descuidos mesmo no auge da celebração. Talvez fosse uma forma silenciosa de mostrar ao meu filho que eu ainda tinha planos, que a venda dos hotéis não significava rendição, mas a abertura de uma nova fase. Enquanto a conversa avançava, percebi como ele falava mais sobre o dinheiro do que sobre a minha trajetória. Perguntava sobre valores, investimentos, possibilidades de viagens. Eu respondia com calma, embora dentro de mim crescesse uma sensação estranha, como se ele estivesse mais interessado na quantia que eu havia conquistado do que no caminho que percorri para chegar até ali. E, mesmo assim, continuei sorrindo. Queria acreditar que era apenas ansiedade de alguém que via naquele momento a chance de uma vida diferente. A mesa diante de nós refletia uma cena de perfeição. Toalha impecavelmente branca,
talheres alinhados e velas lançando uma luz suave que parecia suspender o tempo. Eu observava meu filho com atenção, enquanto ele descrevia planos de viagens, investimentos e até mesmo a possibilidade de adquirir uma casa maior. Havia entusiasmo em sua voz, mas também uma pressa que soava fora de lugar. Era como se cada palavra estivesse mais voltada para o que poderia ser feito com o dinheiro do que para o significado de tudo o que havíamos vivido até ali. Por alguns instantes, me permiti recordar o passado. Lembrei-me do início, quando eu e meu marido tínhamos apenas aquela pequena pousada na beira da praia, onde cada hóspede era recebido quase como um amigo. Ele partiu cedo demais, e eu fiquei com a responsabilidade de criar nosso filho e, ao mesmo tempo, transformar aquele negócio frágil em algo sólido. Foram anos em que abri mão de sonhos pessoais, noites em claro e longas viagens para reuniões que muitas vezes terminavam em frustração. Tudo, sempre, com o propósito de garantir que meu filho nunca precisasse conhecer a dureza que eu enfrentara. Ao vê-lo ali, sentado diante de mim, senti uma mistura de orgulho e vazio. Orgulho porque, de fato, eu havia conseguido transformar aquela pousada em uma rede respeitada, admirada, e agora vendida por uma quantia que assegurava estabilidade para mais de uma vida. Vazio porque percebia que, talvez, todo esse esforço tivesse criado uma distância entre nós. Enquanto eu me dedicava a erguer um império, será que deixei de construir laços mais profundos com ele? Esses pensamentos vinham como ondas silenciosas, enquanto eu sorria e participava da conversa. Cada detalhe do restaurante, o tilintar dos copos, o murmúrio distante de outras mesas, a música discreta, parecia acentuar ainda mais o contraste entre o brilho daquela noite e a inquietação que começava a nascer dentro de mim. Eu queria acreditar que estávamos apenas celebrando, mas havia algo em seus olhos que me fazia sentir que aquela noite guardava mais do que aparentava. Entre os pratos servidos e as conversas superficiais, uma sensação incômoda começou a se infiltrar em mim. Não era algo evidente, mas pequenos gestos que, somados, criavam um desconforto impossível de ignorar. O olhar do meu filho desviava sempre que eu falava sobre meus próprios planos para o futuro, como se aquilo não tivesse importância. Quando mencionei a ideia de criar uma fundação em nome do pai dele, percebi um traço de tensão em seu rosto, tão breve que poderia passar despercebido a qualquer outro olhar. Para mim, porém, foi como uma fissura em um vidro cristalino. A lembrança do meu marido veio forte naquele instante. Ele sempre acreditou que deveríamos retribuir de alguma forma o que a vida nos proporcionava. Foi ao lado dele que aprendi a importância de transformar conquistas pessoais em algo que pudesse beneficiar outros. A ideia da fundação não era apenas uma homenagem, mas um modo de dar continuidade a esse princípio. Esperava que meu filho compreendesse, talvez até se orgulhasse. No entanto, o silêncio que se seguiu à minha explicação foi mais eloquente do que qualquer palavra de reprovação. Não insisti. Apenas sorri, como tantas vezes havia feito em situações em que engolia a própria frustração para evitar conflitos. Pedi mais um suco ao garçom, tentando distrair meus pensamentos. Enquanto esperava, observei meu filho brincar distraidamente com os talheres, o rosto iluminado pela chama trêmula da vela. Perguntei-me se ele era capaz de enxergar naquela noite não apenas o montante depositado em minha conta, mas a história inteira que me trouxe até ali. Cada lágrima escondida, cada escolha difícil, cada madrugada de luta solitária. Esse contraste entre o que eu esperava e o que ele demonstrava alimentava uma inquietação crescente. Eu queria acreditar que era apenas cansaço, ou talvez impaciência de alguém que sempre viveu cercado de facilidades. Mas, no fundo, algo em mim começava a pressentir que aquela noite não terminaria como eu havia imaginado. O garçom retornou trazendo o novo suco que eu havia pedido. A taça foi colocada diante de mim com delicadeza, mas por um instante hesitei em levá-la aos lábios. Talvez fosse apenas a minha imaginação trabalhando contra mim, mas percebi um leve resíduo no fundo do copo anterior, como se algo tivesse sido dissolvido ali. Repreendi-me silenciosamente,
dizendo a mim mesma que aquilo era apenas fruto do cansaço acumulado e da sensibilidade exagerada em uma noite carregada de emoções. Ainda assim, a dúvida ficou, latejando em minha mente como uma nota dissonante em meio a uma melodia suave. Meu filho não parecia notar minha inquietação. Continuava falando sobre possibilidades de negócios, sugerindo que eu investisse em empreendimentos que poderiam multiplicar a quantia recebida. Eu o ouvia, mas cada palavra parecia perder substância diante da sensação incômoda que me acompanhava. O brilho em seus olhos, que antes eu queria enxergar como orgulho, agora me parecia mais próximo da ansiedade de alguém que aguarda por um prêmio. Era uma percepção cruel, quase impensável, mas difícil de afastar. Enquanto ele falava, forcei um sorriso, tentando disfarçar o turbilhão que me tomava por dentro. A chama da vela refletia nos olhos dele, e de repente tive a estranha impressão de não reconhecer aquele rosto que tantas vezes me foi familiar. Por trás da ternura forçada, parecia existir um cálculo frio, como se eu fosse apenas uma peça em um jogo maior. Apertei o guardanapo em minhas mãos, buscando algum tipo de firmeza, e respirei fundo para não permitir que a insegurança transparecesse. Saímos do restaurante pouco depois. Ele me abraçou com força, desejando boa noite, mas o gesto não trouxe o conforto de outros tempos. Ao entrar no carro, fechei os olhos por alguns segundos, tentando ordenar meus pensamentos. Algo naquela noite havia mudado irrevogavelmente, mesmo que eu ainda não conseguisse nomear. O que deveria ter sido uma celebração de conquistas se transformara em um campo minado de desconfianças. E no fundo do meu coração, eu sabia que aquela história estava apenas começando. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o próprio ar tivesse herdado o peso das minhas dúvidas. O sol entrava pelas frestas da cortina, mas não trazia a sensação de renovação que eu costumava esperar ao despertar. Pelo contrário, cada raio parecia destacar ainda mais as linhas de cansaço no meu rosto refletido no espelho. Revivi mentalmente cada detalhe do jantar, desde a forma como meu filho desviava o olhar até o estranho resíduo que permanecia no fundo do copo. Era apenas imaginação? Ou havia algo escondido por trás daquela noite que eu não podia mais ignorar? Tentei me convencer de que tudo não passava de exagero. Afinal, era meu filho. Cresci acreditando que o amor de uma mãe e de um filho era capaz de atravessar qualquer provação. Mas, ao mesmo tempo, lembrava das expressões tensas, dos sussurros que se calaram quando retornei da ligação no restaurante. Havia gestos que não combinavam com a tranquilidade de uma celebração, e era impossível afastar completamente a sensação de que algo grave havia acontecido diante dos meus olhos. Levantei-me com uma determinação diferente. Se havia uma sombra de desconfiança, eu não poderia continuar fingindo que ela não existia. Passei a manhã em silêncio, como quem carrega um segredo pesado demais para ser partilhado. Preparei um café simples, mas mal consegui prová-lo, pois cada gole parecia amargo. Era como se meu corpo recusasse qualquer normalidade diante da angústia que se instalava dentro de mim. Ao longo do dia, a lembrança do olhar do garçom, ao me servir o último copo de suco, retornava insistentemente. Havia nele uma seriedade incomum, uma espécie de advertência silenciosa que, na hora, eu quis ignorar. Mas agora, sozinha em casa, percebia que talvez aquele olhar tivesse mais a dizer do que eu estava disposta a admitir. No fim da tarde, ainda tentando me livrar da inquietação, recordei da ligação que havia recebido no meio do jantar. Minha advogada e amiga de longa data, Sofia, entrou em contato para tratar dos últimos detalhes da venda. Lembro-me de ter me levantado da mesa com naturalidade, caminhando até o saguão do restaurante para conseguir melhor sinal no celular. Foram apenas alguns minutos, uma conversa breve, mas suficiente para deixar meu filho sozinho diante do meu copo ainda intocado. Quando retornei, encontrei-o reclinado na cadeira, mexendo distraidamente no guardanapo. Assim que me aproximei, ele e a esposa interromperam um diálogo em sussurros, trocando um olhar rápido que me escapou por completo na hora.
O sorriso que ele me ofereceu parecia forçado, como se tivesse sido colocado às pressas sobre um rosto que guardava outra expressão. Perguntei se estava tudo bem, e a resposta veio imediata, ensaiada demais para me convencer. Claro, mãe. Estávamos apenas comentando como estamos orgulhosos de você. Sentei-me, tentando afastar qualquer julgamento precipitado. Ainda assim, não pude deixar de notar a leve tensão que pairava entre eles. Era como se a mesa estivesse cercada por um segredo não revelado, e eu fosse a única que ainda não sabia o enredo oculto daquela noite. Apoiei minha mão sobre a taça de suco, mas hesitei antes de levá-la à boca. Um detalhe mínimo, quase imperceptível, chamou minha atenção. Um leve pó branco acumulado junto à borda interna do copo. Naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Engoli em seco e recuei, apoiando a taça novamente sobre a mesa. O coração acelerou sem que eu soubesse exatamente por quê, mas havia algo de errado. Olhei discretamente para os dois à minha frente, e ambos sorriram com uma naturalidade que não condizia com a estranha desconfiança que se erguia dentro de mim. Aquela impressão não me abandonou pelo resto da noite. Cada vez que olhava para o copo, parecia enxergar nele um reflexo distorcido do que deveria ser um simples gesto de celebração. O resíduo, no fundo, não era apenas uma mancha visual. Era um sinal que meu instinto se recusava a ignorar. Eu havia aprendido, ao longo da vida, que o corpo percebe antes mesmo de a mente compreender. E naquele momento, tudo dentro de mim gritava para não tocar naquela bebida. Em silêncio, decidi pedir outro suco, alegando ao garçom que aquele estava doce demais. Foi um recurso simples, mas me permitiu observar as reações à minha volta. Meu filho disfarçou bem, mas seus olhos se encontraram com os da esposa por uma fração de segundo. E nesse instante, percebi um traço de nervosismo. Ela mordeu o lábio, desviando o olhar para o prato, como se buscasse esconder uma ansiedade mal contida. O novo copo chegou, e eu o tomei lentamente, como quem estuda cada movimento antes de agir. Por fora, tentei manter a conversa leve, falando sobre viagens, lembranças da infância dele e até mesmo sobre meu falecido marido. Mas por dentro, uma vigilância fria se instalava em mim. Não era mais uma noite de comemoração. Era uma espécie de teatro em que cada gesto tinha um significado oculto. Quando finalmente nos levantamos para sair, percebi como o abraço de despedida parecia ensaiado. Ele me envolveu com força, desejando boa noite, mas a doçura daquele gesto já não me convencia. Havia algo quebrado entre nós, algo que eu não sabia se seria possível restaurar. Entrei no carro com o coração pesado, levando comigo não apenas a lembrança de um jantar, mas a suspeita dolorosa de que algo muito mais grave estava prestes a vir à tona. Eu já estava prestes a ligar o carro quando ouvi um leve toque na janela. Sobressaltada, girei a cabeça e vi o garçom que havia nos atendido durante todo o jantar. Seu rosto carregava uma gravidade que não combinava com a formalidade profissional que mostrara até então. Baixei o vidro lentamente, sentindo o coração acelerar, como se já soubesse que algo importante seria dito. Ele se inclinou discretamente, lançando um olhar nervoso ao redor, como quem teme ser visto ou ouvido. A voz saiu baixa, quase em sussurro. Perdão por incomodar, senhora, mas preciso lhe dizer algo. Quando a senhora se afastou da mesa para atender ao telefone, vi seu filho mexendo em seu copo. Ele retirou um pequeno frasco do bolso e despejou um pó branco no suco. A esposa dele vigiava o ambiente, certificando-se de que ninguém notasse. Por um instante, senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. A suspeita que havia me perseguido durante toda a noite agora ganhava forma concreta, confirmada por alguém que não tinha motivos para mentir. Levei a mão ao peito tentando controlar a respiração, mas meu corpo inteiro tremia. Perguntei em voz quase inaudível: "Tem certeza do que viu?" Ele assentiu com firmeza, repetindo que jamais se perdoaria se guardasse silêncio diante de algo tão grave. O garçom, então, me entregou um pequeno saco plástico transparente, onde guardara o copo que eu havia deixado intocado.
Disse que eu deveria guardá-lo, que aquilo poderia me proteger caso resolvesse procurar ajuda. Agradeci com a voz embargada, incapaz de expressar em palavras o peso do que estava recebendo. Ele se afastou rapidamente, voltando para dentro do restaurante, enquanto eu permanecia imóvel, com o saco em mãos e uma ferida aberta no coração. Fiquei por longos minutos imóvel dentro do carro, incapaz de ligar o motor. O saco plástico repousava sobre minhas mãos trêmulas, refletindo as luzes da rua como um espelho cruel da verdade que eu não queria enxergar. A traição não era mais uma suspeita nebulosa. Agora tinha nome, forma e prova concreta. Meu próprio filho, aquele por quem eu havia sacrificado a juventude, tentara me condenar ao silêncio eterno. A sensação de incredulidade se misturava com uma dor que parecia rasgar cada parte de mim. As lágrimas vieram, mas não eram de fragilidade. Eram de uma fúria gelada, diferente de qualquer emoção que eu tivesse experimentado antes. Não era o choro de uma mãe ferida, mas o desabafo de alguém que, ao ser traída pelo sangue do seu sangue, descobria uma força insuspeita dentro de si. Senti que algo se partia em meu peito, mas ao mesmo tempo nascia uma determinação quase feroz. Se tentaram me eliminar, eu não permitiria que saíssem impunes. Respirei fundo, tentando ordenar os pensamentos. Ainda havia muito a ser entendido, mas uma certeza se impunha. Eu não podia confiar em mais ninguém além de mim mesma. Se fosse procurar ajuda, teria que fazê-lo com cautela, escolhendo com precisão a quem revelar o que sabia. O garçom havia cumprido um papel essencial, mas dali em diante a responsabilidade recaía sobre meus ombros. Liguei o carro finalmente, com as mãos firmes apesar da agitação que ainda pulsava nas veias. Naquela noite, compreendi que a celebração havia terminado antes mesmo de começar. O jantar não tinha sido um brinde ao futuro, mas o palco de uma tentativa de assassinato. E enquanto dirigia pelas ruas silenciosas, prometi a mim mesma que encontraria uma forma de transformar aquela dor em arma. O jogo havia mudado, e eu não seria a peça frágil que eles imaginaram. Naquela noite, quando enfim atravessei a porta de casa, o silêncio parecia diferente. Não era apenas a ausência de sons, mas uma presença sufocante, como se as paredes guardassem segredos que eu ainda não conseguia nomear. Coloquei a bolsa sobre a mesa e, com mãos trêmulas, retirei o saco plástico contendo o copo. O objeto comum se transformara em símbolo da mais cruel traição. Meu próprio filho havia tentado me envenenar. Caminhei pela sala sem rumo, como quem procura refúgio em meio ao caos. Olhava para as fotografias nas prateleiras, imagens de aniversários, formaturas e viagens em família. Em cada uma delas, o rosto do meu filho surgia sorridente, abraçado a mim, como se o afeto fosse eterno. Agora, cada lembrança parecia distorcida, contaminada pela certeza de que aquele mesmo sorriso escondia uma ambição capaz de me destruir. Sentei-me na poltrona, incapaz de segurar as lágrimas. Mas não era apenas tristeza que me dominava. Havia também um misto de raiva e incredulidade. Perguntei a mim mesma em que momento da vida o elo entre nós havia se partido. Será que o criei de forma errada? Será que, em meio à luta para lhe oferecer conforto e futuro, esqueci de ensinar valores que o mantivessem humano? Essas perguntas ecoavam em mim, dolorosas e sem resposta. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu sabia que não podia me permitir permanecer paralisada. Tinha provas em mãos. Tinha o alerta de um homem honesto que arriscara sua tranquilidade para me salvar. O que me restava agora era decidir o próximo passo. E, no fundo, eu já intuía que aquela noite não terminaria apenas em lágrimas. Ela seria o início de uma batalha que eu jamais imaginara enfrentar. Coloquei o copo cuidadosamente dentro de uma caixa, como quem guarda uma relíquia sombria. Não era apenas uma prova material. Era a confirmação de que minha vida corria perigo dentro da própria família. Tranquei a caixa em um armário do escritório, mas mesmo assim, tive a sensação de que aquele objeto contaminava o ar ao meu redor. Como se a presença do veneno fosse suficiente para tornar cada canto da casa mais frio, mais hostil. Deitei-me na cama,
Mas o sono não chegou. Fechei os olhos repetidas vezes, tentando buscar refúgio em lembranças felizes, porém todas elas acabavam corrompidas pela mesma imagem. Meu filho mexendo em meu copo, com a cumplicidade silenciosa da esposa. A cena se repetia em minha mente como um pesadelo em looping, e eu não sabia se a dor maior vinha da tentativa de me matar ou da constatação de que eles haviam planejado aquilo com calma, aguardando o momento exato para agir. O relógio avançava a madrugada adentro, e eu apenas ouvia o som distante da cidade adormecida. Cada tic-tac parecia um lembrete cruel de que o tempo, outrora aliado, agora se tornara um inimigo silencioso. Quanto mais pensava, mais clara ficava a percepção de que eu precisava agir com cautela. Não bastava sentir, era preciso provar, e usar essas provas como proteção contra qualquer nova tentativa. Levantei-me antes do amanhecer, exausta, mas com a mente tomada por uma frieza que não reconhecia em mim mesma. Pela primeira vez, a maternidade não se sobrepunha ao instinto de sobrevivência. Eu ainda amava meu filho, mas, a partir daquela noite, compreendi que amar não significava fechar os olhos para a verdade. E a verdade era dura. Se eu não me defendesse, não sobreviveria. Na manhã seguinte, tomei a decisão que vinha amadurecendo durante toda a madrugada. Peguei a caixa com o copo guardado, vesti-me discretamente e saí de casa antes que qualquer vizinho curioso pudesse notar. Dirigi até um laboratório particular, daqueles que não fazem perguntas quando o pagamento é generoso. Entrei com passos firmes, embora por dentro meu coração batesse em um compasso descontrolado. Na recepção, entreguei o recipiente envolto em plástico, acompanhando-o com um maço de notas que dispensei sobre o balcão. O atendente, um rapaz jovem de óculos, hesitou apenas por um segundo antes de acenar com a cabeça. Pedi um exame toxicológico completo com urgência. Não precisava explicar mais nada. Ele compreendeu a gravidade implícita no meu pedido e garantiu que os resultados estariam prontos até o fim do dia. Deixei o laboratório com a estranha sensação de estar caminhando em um território desconhecido, como se tivesse atravessado uma fronteira invisível entre a vida que eu conhecia e uma realidade muito mais sombria. Passei horas em um café próximo, mexendo distraidamente na xícara, tentando organizar pensamentos que se embaralhavam sem cessar. Perguntava a mim mesma como reagiria diante da confirmação. Seria capaz de suportar o peso de uma verdade que poderia destruir, de uma vez por todas, a imagem do filho que eu ainda tentava salvar em minha memória? Quando o telefone finalmente tocou, já no fim da tarde, senti o mundo parar por um instante. Atendi com a voz embargada, e do outro lado, o técnico me avisou que o laudo estava pronto para retirada. Minhas pernas quase cederam, mas reuni coragem e voltei ao laboratório. O envelope pardo me foi entregue com uma formalidade contida, e ao abri-lo no carro, as palavras saltaram diante dos meus olhos. Propranolol em dosagem 10 vezes superior ao limite terapêutico. A sentença era clara. Aquele suco havia sido preparado para me matar. Com o laudo ainda em mãos, sentei-me no carro sem saber para onde ir. O peso das palavras técnicas impressas no papel era mais cruel do que qualquer acusação direta. Não restava dúvida de que minha morte havia sido cuidadosamente planejada. Enquanto tentava raciocinar, o celular vibrou sobre o banco do passageiro. O nome do meu filho surgiu na tela, e por alguns segundos pensei em não atender. Mas algo em mim quis ouvir sua voz, talvez para confirmar aquilo que o papel já gritava. Respirei fundo e deslizei o dedo na tela. Do outro lado, ele falou com uma naturalidade ensaiada, perguntando como eu estava depois da noite de comemoração. Sua voz carregava um tom de preocupação, mas era uma preocupação superficial, sem consistência, como se repetisse frases decoradas. Cada palavra dele soava vazia, e a frieza escondida sob a cortesia era tão evidente que me provocou arrepios. Respondi de forma breve, medindo cada sílaba, como quem testa os limites de uma farsa. Disse que havia dormido mal, que talvez fosse a pressão alta. Ele, prontamente, sugeriu que eu deveria descansar mais e não me preocupar com nada,
garantindo que cuidaria de tudo. Essa frase, dita com suavidade, teve para mim o peso de uma confissão. Eu não era mais sua mãe naquela relação. Era apenas um obstáculo que precisava ser removido. Ao encerrar a ligação, fiquei olhando para a tela apagada do celular, sentindo que aquele aparelho havia se transformado em uma ponte quebrada entre nós. O vínculo que um dia sustentou nossas vidas estava agora irreversivelmente corrompido. Pela primeira vez, aceitei sem reservas que meu filho não era apenas descuidado ou ingrato. Ele se tornara alguém disposto a apagar minha existência em troca de herança. A noite caiu novamente sobre a cidade, mas dentro de mim o tempo parecia suspenso. Sentei-me sozinha na sala, com as luzes apagadas, permitindo que apenas o abajur lançasse uma claridade tímida sobre o laudo aberto à minha frente. Cada vez que meus olhos percorriam aquelas linhas clínicas, sentia uma fisgada no peito. Não era apenas um veneno que tentaram me oferecer. Era a negação de toda uma vida de sacrifícios, o desprezo pela mãe que eu fora, a transformação da gratidão em ganância. O desespero veio em ondas, primeiro em forma de choro sufocado, depois em silêncio endurecido. Lembrei-me das noites em que trabalhei até a exaustão para pagar a escola dele, das vezes em que recusei convites sociais para economizar cada centavo que sustentaria nosso futuro. Tudo isso agora parecia não ter significado algum. Para meu filho, eu já não era uma mulher, nem mesmo uma mãe. Era apenas um número em uma conta bancária. Por um instante, pensei em desistir de lutar, em aceitar que talvez fosse melhor me deixar levar, poupar-me do peso de uma batalha contra meu próprio sangue. Mas essa ideia se desfez tão rápido quanto surgiu. Havia dentro de mim algo que se recusava a entregar o jogo. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, talvez fosse a memória do meu marido, que sempre acreditou que a dignidade era o último bem que jamais se deve perder. Ergui a cabeça, sequei as lágrimas e respirei fundo. A dor permanecia, mas havia se transformado em determinação. Se meu filho acreditava que eu seria um alvo fácil, precisava entender que estava enganado. Eu não permitiria que apagassem minha história, nem que transformassem minha vida em um saldo bancário. O tempo da ingenuidade havia acabado. A partir daquela noite, eu não seria apenas mãe. Eu seria também guardiã da minha própria sobrevivência. Na manhã seguinte, procurei a única pessoa em quem sabia que podia confiar sem reservas. Minha advogada, Sofia. Ela me acompanhara durante todo o processo de venda da rede de hotéis e, ao longo dos anos, se tornara não apenas uma parceira profissional, mas também uma amiga que conhecia minhas dores e conquistas. Quando entrei em seu escritório, levava comigo o copo cuidadosamente guardado e o laudo toxicológico, ambos protegidos em uma pasta que parecia pesar mais do que eu podia suportar. Sofia me recebeu com seu olhar atento, acostumado a lidar com contratos e disputas empresariais, mas que naquela manhã refletia preocupação genuína. Coloquei a pasta sobre a mesa e, com a voz embargada, contei tudo: o jantar, o aviso do garçom, a prova guardada e a confirmação do laboratório. Enquanto falava, percebi que suas expressões mudavam da surpresa para a indignação e, por fim, para uma seriedade implacável. Ela examinou os documentos com calma, como quem entende que cada detalhe poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Quando levantou os olhos para mim, não havia hesitação. Helena, isso é uma tentativa de homicídio. Você precisa decidir se quer denunciar imediatamente ou se prefere agir com mais cautela. Mas, de uma forma ou de outra, já não há volta. Suas palavras foram duras, mas necessárias, e ecoaram em mim como um chamado à realidade. Olhei pela janela do escritório, onde o movimento da rua seguia indiferente à minha tragédia particular. A decisão não era simples. Levar meu filho à polícia significava arrastá-lo a um julgamento público, destruir qualquer resquício de afeto que restava entre nós. Por outro lado, o silêncio me condenaria à vulnerabilidade, à espera de um novo ataque. Foi nesse dilema que percebi: talvez a justiça que eu buscava não estivesse apenas nos tribunais, mas em um caminho que me permitisse assumir o controle da própria história. Sofia,
Sempre meticulosa, sugeriu começarmos pela base. Entender os motivos por trás daquilo que parecia impensável. Ninguém tenta algo tão extremo sem estar acuado, disse ela, enquanto abria seu notebook e solicitava a alguns contatos discretos informações sobre a vida financeira do meu filho e de sua esposa. Eu, silenciosa, apenas observava, como se estivesse prestes a testemunhar uma radiografia cruel daquilo que ele realmente se tornara. Os primeiros relatórios não demoraram a chegar. Dívidas acumuladas em cartões de crédito, empréstimos em bancos diferentes, negociações mal resolvidas com investidores duvidosos. Havia também registros de gastos exorbitantes em viagens, restaurantes e compras de luxo. A imagem que se desenhava diante de mim era devastadora. Enquanto eu acreditava estar garantindo um futuro estável, meu filho e a nora haviam construído um castelo de areia sustentado por ilusões e vaidade. Cada detalhe lido por Sofia era como uma punhalada silenciosa. Não se tratava apenas de irresponsabilidade financeira. Havia também indícios de acordos obscuros, quase sempre relacionados a jogos e negócios paralelos que beiravam a ilegalidade. A cada revelação, ficava mais claro que a herança não era apenas um desejo, era uma obsessão, a última saída para tapar os buracos de uma vida levada no limite. Fechei os olhos por um instante, absorvendo aquele mosaico de falências morais e materiais. O filho que eu julgava conhecer não existia mais. Em seu lugar estava um homem encurralado, disposto a qualquer coisa para escapar da ruína. A tentativa de me envenenar deixava então de ser apenas uma traição afetiva e passava a ser parte de um cálculo frio. Era um choque doloroso, mas também a confirmação de que minha sobrevivência exigia mais do que lágrimas, exigia estratégia. Quando Sofia terminou de expor todo o quadro, o silêncio tomou conta da sala. Ela me olhava com firmeza, esperando minha decisão, enquanto eu sentia o peso de cada lembrança arrastar-se dentro de mim. A opção mais óbvia era ir à polícia, apresentar o laudo, o copo e todas as provas. No entanto, algo em mim hesitava. Não era apenas o instinto de mãe que ainda se agarrava à ideia de proteger o filho, mas também a consciência de que um processo público arrastaria meu nome e minha história para as páginas dos jornais. E eu não estava disposta a entregar a eles esse poder. Respirei fundo e disse, quase num sussurro, não quero levá-los à polícia. Não ainda. Sofia ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas não discutiu. Sabia que minha decisão não era covardia, era cálculo. Eu queria algo que fosse além da justiça fria dos tribunais. Queria expor minha força sem me tornar refém de escândalos. Queria que eles sentissem a presença da minha mão em cada consequência, que compreendessem que a vida não se negocia como dívidas em bancos. Decidi, então, que usaria as mesmas armas que eles: silêncio, estratégia e precisão. Se tentaram me eliminar em segredo, seria em segredo também que eu construiria minha resposta. Não precisava gritar, nem ameaçar. Bastava agir com a calma de quem sabe esperar o momento certo. A vingança, percebi, não precisava ser um ato explosivo. Podia ser um veneno lento, não no corpo, mas no orgulho e nas ambições deles. Sofia me observou longamente antes de falar. Então vamos preparar o terreno. Se é guerra que eles querem, que aprendam primeiro quem é a mulher que tentaram derrubar. Suas palavras foram como um selo em minha decisão. A partir dali, deixei de ser apenas uma vítima para me tornar estrategista do meu próprio destino. A vingança silenciosa havia começado. Convocamos uma reunião na sala de conferências do escritório de Sofia e pedimos que meu filho e a esposa comparecessem com a desculpa de discutir ajustes nos planos da fundação. Quando entraram, impecáveis e aparentando genuína preocupação, senti uma pontada de ironia. Eles não sabiam que naquela mesa o jogo já estava decidido. Ali não havia lugar para encenações. Ao nosso lado, Sofia mantinha uma postura rígida e, discretamente, um homem de presença firme. Carlos, o ex-detive que havíamos contratado, aguardava o sinal. Coloquei a pasta sobre a mesa e abri-a com calma.
Ali estavam o laudo, cópias digitais dos extratos e um dossiê com as dívidas e pesquisas sobre compras e buscas feitas por meu filho. Cada documento era colocado à vista, como se cada frase escrita fosse um comentário que eles não poderiam rebater. A sala silenciou. Vi o sorriso de cena do meu filho tremer e a expressão da esposa perder a tranquilidade. Sofia falou com voz calma, descrevendo os fatos e deixando claras as implicações legais. Cada palavra dela era um cálculo, precisa, cirúrgica, sem espaço para dramatismos baratos. Miguel tentou reagir com indignação, negando, alegando erro, acusando que podíamos ter fabricado provas. Foi então que Carlos, que havia passado os últimos dias o seguindo discretamente, depositou sobre a mesa registros que comprovavam buscas, transações e até a compra de propranolol em nome falso. O ar na sala parecia mais denso. A máscara da normalidade caiu. Minha voz, quando saí, foi serena. Perguntei por quê, como puderam planejar tamanha traição. A fala deles vacilou, e a esposa, entre soluços e justificativas trêmulas, deixou escapar fragmentos de culpa que soaram como confissão. Não quis humilhá-los publicamente, mas também não cedi à cena de arrependimento teatral. Pedi que assinassem documentos preparados por Sofia, uma confissão detalhada e um acordo de afastamento sob pena de imediata entrega do material às autoridades. A escolha foi posta de forma clara. Ou confessam e saem definitivamente da minha vida, ou enfrentam a justiça e o escândalo. Ao verem a determinação em meus olhos, a frieza calculista que os guiava na noite anterior transformou-se em pânico controlado. Eles rubricaram as folhas, às pressas, resignados, e o silêncio que se seguiu foi o fechamento de um ciclo que eu jamais pensei ter que encerrar daquela forma. O silêncio que se instalou após a assinatura foi mais eloquente do que qualquer palavra. As canetas repousaram sobre a mesa, e vi meu filho evitar meu olhar, como se a vergonha tivesse finalmente atravessado a armadura de arrogância que o sustentava. A esposa, pálida, enxugava discretamente as lágrimas, consciente de que sua máscara de segurança havia se desfeito diante da inevitável exposição. Aquele instante, embora não fosse uma vitória no sentido tradicional, trouxe-me uma sensação amarga de justiça. Sofia recolheu os documentos com precisão, guardando-os em uma pasta que representava não apenas provas, mas também o limite final de nossa relação. Com as rubricas gravadas no papel, não havia mais espaço para desculpas, para reconciliações artificiais ou para gestos vazios. O que havia entre nós agora era apenas uma ruptura oficializada, um abismo escancarado entre mãe e filho que jamais poderia ser preenchido. Eles se levantaram em silêncio, evitando prolongar a cena. Vi meu filho caminhar em direção à porta sem sequer se despedir, os ombros tensos, o semblante derrotado. A esposa, antes altiva, saiu com passos trêmulos, como quem carrega nas costas o peso de uma vida desmoronando. E eu, imóvel, permaneci sentada, tentando absorver a gravidade do que acabara de acontecer. A família que um dia imaginei eterna havia sido desfeita diante de meus olhos, não por tragédias externas, mas pela ambição que brotou de dentro dela. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio retornou à sala. Não chorei, nem sorri. Apenas compreendi que havia cruzado um ponto sem retorno. A partir dali, não seria mais a mãe que sonhava com o reconhecimento do filho, mas a mulher que sobrevivera à própria família. E essa constatação, dolorosa e definitiva, marcou o início de uma nova etapa da minha vida. Os dias que se seguiram àquele confronto pareceram suspensos no tempo, como se a vida tivesse perdido o ritmo natural. Eu caminhava pela casa e sentia que cada cômodo carregava uma ausência pesada, um eco de tudo o que já havia sido. A sala, antes palco de reuniões familiares, agora parecia um espaço frio, onde o silêncio dominava de forma quase agressiva. Nas paredes, os quadros com fotografias antigas me observavam com uma ironia dolorosa. Aniversários repletos de balões coloridos, viagens em que o riso era natural e sorrisos que, naquele momento, mais se pareciam com máscaras.
cada imagem me lembrava de que havia acreditado em algo que nunca existiu, da forma que eu supunha. A dor da ruptura não se limitava à descoberta da traição em si. O que me consumia era o vazio deixado por aquilo que sempre considerei inabalável. Um filho não deveria ser apenas herdeiro de bens ou sangue, mas também de afeto e de valores. No entanto, percebia agora que a ligação que sustentara minha vida estava corroída, transformada em uma relação de conveniência que só se revelava verdadeira diante do dinheiro. E esse vazio não podia ser preenchido com propriedades, cifras ou conquistas. Era uma pobreza de alma, uma carência impossível de disfarçar. As noites tornaram-se longas demais. Eu me levantava repetidamente, incapaz de encontrar repouso, e vagava pela casa, como quem procura um sentido no escuro. Muitas vezes parava diante da janela, olhando para o jardim iluminado pela lua, e lembrava-me de quando, anos atrás, meu marido ainda estava vivo. Naquela época, eu acreditava que nossa dedicação se converteria em raízes sólidas para o futuro do nosso filho. Agora, com ele ausente e nosso herdeiro perdido para a ganância, eu me perguntava se não havia cometido erros irreparáveis. Será que, ao priorizar a estabilidade material, descuidei daquilo que forma verdadeiramente um caráter? Essas dúvidas corroíam minha mente, como se cada lembrança fosse um julgamento silencioso contra mim mesma. Ainda assim, em meio a esse luto íntimo, percebi que não podia permitir que a dor fosse minha sentença final. Se eles haviam tentado me apagar, eu precisava justamente por isso reafirmar minha existência. A traição do meu filho havia me ferido, mas também me revelado uma força que até então permanecia adormecida. Eu não poderia apagar o passado, mas poderia transformar o presente em algo que desse sentido à minha sobrevivência. A cada lágrima que secava, nascia em mim a convicção de que meu destino não seria definido pela crueldade deles, mas pela coragem de continuar. A solidão tornou-se minha companheira inevitável. Durante o dia, eu me movia pela casa como uma visitante em território estranho, percebendo como cada objeto carregava uma memória que agora doía. As poltronas que antes recebiam conversas demoradas estavam vazias, a mesa de jantar já não tinha propósito, e até o som do relógio da sala parecia zombar da minha tentativa de manter alguma normalidade. Havia uma estranha contradição em viver rodeada de conforto material e, ao mesmo tempo, sentir-me como alguém que perdera tudo. O silêncio, antes sinal de paz, agora era lembrança constante da ausência de quem deveria ter sido meu amparo. À noite, esse vazio ganhava contornos ainda mais profundos. Eu me deitava, mas o sono não vinha. Os pensamentos se repetiam, como se minha mente buscasse incessantemente uma explicação. Revivia o olhar do meu filho no jantar, o gesto mecânico de sua esposa, o aviso urgente do garçom. Cada detalhe retornava como se fosse uma cena projetada em uma tela invisível dentro da minha mente. Às vezes, sentia a respiração acelerar, como se o perigo ainda estivesse à espreita, e era necessário um esforço imenso para controlar o pânico que ameaçava me dominar. O mais cruel era a pergunta que se insinuava em cada madrugada. Em que momento perdi meu filho? Lembrava-me do menino que segurava minha mão com confiança, do adolescente que buscava meu conselho e do jovem adulto que me olhava com orgulho quando eu fechava negócios importantes. Onde, ao longo do caminho, a ambição se sobrepôs ao afeto. Não havia resposta clara, apenas a certeza amarga de que a transformação acontecera sob meus olhos, enquanto eu me ocupava em construir um império que, ironicamente, se voltara contra mim. Mas se a solidão me feriu, também começou a moldar uma nova consciência. Passei a perceber que sobreviver não significava apenas resistir, mas encontrar um novo propósito que me sustentasse. A dor não poderia ser negada, mas podia ser transformada em impulso. Aos poucos, compreendi que não bastava me proteger. Eu precisava dar um sentido à minha vida que não dependesse mais da aprovação ou da presença de ninguém. Era uma decisão silenciosa, mas que germinava dentro de mim como uma semente pronta para romper a terra.
Com o passar das semanas, percebi que não poderia viver apenas do luto por aquilo que havia perdido. Se o amor do meu filho já não me pertencia, ao menos minha história ainda era minha, e dela eu poderia extrair algo que tivesse valor real. Foi então que, em meio a uma madrugada silenciosa, recordei-me das inúmeras conversas que tive com meu marido antes de sua morte. Ele sempre repetia que nossa fortuna não deveria servir apenas a nós, mas também àqueles que jamais teriam a chance de alcançá-la por conta própria. Suas palavras ecoaram em mim como uma herança invisível, um chamado que até então eu havia adiado. Comecei a refletir sobre o que poderia ser feito com o patrimônio conquistado. Já não fazia sentido pensar em deixar bens como legado a um filho que havia desejado minha morte. Se as raízes da minha família estavam corroídas, talvez fosse hora de plantar sementes em outro solo, em terreno fértil, onde a esperança pudesse brotar de novo. A ideia de criar uma fundação surgiu como uma resposta natural. Não apenas à dor que eu sentia, mas também à necessidade de transformar aquela dor em algo construtivo. Passei dias planejando. Escrevi rascunhos, consultei Sofia, busquei exemplos de instituições que haviam mudado comunidades inteiras. Quanto mais estudava, mais clara ficava a sensação de que esse seria meu caminho de redenção. Eu não poderia apagar o que vivera, mas poderia dar a outros aquilo que meu filho havia recusado: cuidado, apoio e oportunidade. A fundação seria, de certa forma, o filho que não me traiu, um projeto nascido do meu sacrifício e da memória de quem me acompanhou no início da jornada. Não se tratava de vingança disfarçada em generosidade, mas de uma necessidade vital de preencher o vazio. Enquanto escrevia os primeiros estatutos, senti pela primeira vez em muito tempo um fio de esperança atravessar meu peito. Era como se, finalmente, eu estivesse encontrando um motivo legítimo para continuar. A traição havia me derrubado, mas agora a possibilidade de reconstruir através da fundação começava a erguer-me de novo. Os primeiros passos para a fundação foram tímidos, quase como quem aprende a andar novamente depois de uma queda dolorosa. Entrei em contato com antigos parceiros de negócios, não para falar de lucros ou investimentos, mas para pedir conselhos sobre como estruturar algo que tivesse impacto social real. Muitos se mostraram surpresos ao ver a mudança na minha postura, mas também havia respeito em seus olhares. Entendiam que eu não buscava reconhecimento, mas sentido. Passei horas em reuniões discretas, revisando estatutos, planejando objetivos e traçando estratégias que pudessem garantir não apenas um início sólido, mas também continuidade. O processo não foi fácil. Em vários momentos, a dor ainda me assaltava. Ao revisar documentos, por exemplo, lembrava-me de quantas vezes havia sonhado em preparar algo semelhante ao lado do meu filho, acreditando que ele herdaria não só o patrimônio, mas também a missão de fazer o bem. Esse pensamento me feria, mas, paradoxalmente, também fortalecia minha convicção de que eu não poderia permitir que tudo terminasse em ruínas. Se ele escolhera a ganância, caberia a mim provar que ainda era possível transformar aquela riqueza em esperança. Visitei bairros pobres da cidade, conversei com famílias que mal tinham onde morar, observei crianças que brincavam em ruas esburacadas sem jamais ter conhecido o que era segurança. Cada encontro reforçava em mim a urgência do projeto. Não era apenas uma questão de ocupar meu tempo ou de aliviar minha dor. Era uma dívida moral. Eu havia dedicado a vida inteira a multiplicar bens, mas agora entendia que o verdadeiro valor estava em multiplicar oportunidades. Essa percepção reacendeu em mim uma chama que eu julgava extinta. Com Sofia ao meu lado, defini que a fundação levaria o nome do meu marido, como forma de honrar não apenas a memória dele, mas também o princípio que sempre nos guiou: devolver ao mundo um pouco daquilo que o mundo nos ofereceu. Ao assinar os primeiros papéis de constituição, senti algo que não experimentava havia muito tempo: orgulho genuíno, não daquele que vem do acúmulo, mas do que nasce quando compreendemos que a vida só faz sentido quando é compartilhada. À medida que a fundação começava a tomar forma, percebi que estava, de alguma forma, reconstruindo a mim mesma. Cada reunião,
cada assinatura de documento, cada conversa sobre metas e projetos era como um tijolo assentado na reconstrução da minha identidade. Já não era a mulher que chorava sozinha no silêncio da casa, nem a mãe dilacerada pela traição do filho. Era alguém que, mesmo ferida, havia encontrado um propósito maior para o tempo que lhe restava. Essa percepção me devolvia uma energia inesperada, quase juvenil, como se eu tivesse redescoberto a razão de levantar todos os dias. Os primeiros frutos não demoraram a aparecer. Pequenos grupos de crianças passaram a ser atendidos, recebendo material escolar, alimentação e acesso a atividades que lhes permitiam sonhar além das fronteiras do bairro em que viviam. Vi nos olhos delas uma gratidão sincera, desprovida de interesses ocultos, tão diferente do olhar frio e calculista que ainda me assombrava quando pensava no meu filho. E foi nesse contraste que encontrei a força para seguir em frente. Percebi que o afeto verdadeiro não se mede pelo sangue, mas pela capacidade de reconhecer no outro a dignidade que ele merece. Por vezes, ao retornar para casa depois de visitar algum dos primeiros projetos, ainda sentia o vazio do passado. A dor não desaparecia por completo, porque cicatrizes não se apagam. Elas permanecem como lembretes de tudo o que foi perdido. Mas, ao mesmo tempo, descobri que era possível conviver com elas sem permitir que definissem meu futuro. A cada sorriso que eu recebia das crianças, sentia que meu coração, embora ferido, encontrava novas razões para pulsar. Naquele momento, compreendi que a fundação não era apenas um legado ao meu marido ou uma resposta à traição do meu filho. Era um renascimento. A mulher que havia sido marcada pela dor se transformava em alguém capaz de criar esperança para outros. E, paradoxalmente, foi justamente a tentativa de me destruir que me levou a construir algo maior do que eu mesma. Foi durante uma tarde comum na sede provisória da Fundação que meu destino tomou um rumo inesperado. Eu revisava relatórios simples, conferindo listas de crianças inscritas para o primeiro programa educacional, quando uma jovem de traços delicados se aproximou com passos hesitantes. Trazia consigo uma pasta escolar gasta, e seus olhos, apesar da timidez, tinham uma firmeza que me chamou a atenção. Ao se apresentar, revelou um nome que me fez estremecer. Era minha neta, filha do meu próprio filho, que até então eu desconhecia. A revelação caiu sobre mim como um trovão. Eu sabia que ele e a esposa tinham problemas conjugais e financeiros, mas jamais imaginei que ocultassem a existência de uma criança. A jovem me contou que crescera à sombra de silêncios, muitas vezes deixada de lado, quase sempre entregue aos cuidados de terceiros. Falava com cautela, como se tivesse medo de ser rejeitada também por mim, e isso fez meu coração apertar. Eu a escutava em silêncio, tentando assimilar cada palavra, sentindo uma mistura de incredulidade e dor. Enquanto ela narrava sua infância marcada por ausência e descaso, percebi que sua vinda até mim não era apenas um gesto de coragem, mas um pedido de socorro. Em seus olhos havia a mesma solidão que tantas vezes me acompanhara nas noites em que chorei sozinha em minha casa. Vi refletida naquela jovem a consequência direta da escolha de seus pais, e foi impossível não sentir que, de algum modo, eu também era responsável. Afinal, enquanto construía impérios e lutava contra a traição, havia uma vida florescendo à margem, negligenciada por aqueles que deveriam protegê-la. O abraço que dei nela foi instintivo, quase desesperado. Não importava o sangue corrompido pela ambição dos pais, não importava o abandono que sofrera. Ali, diante de mim, estava uma chance de reescrever a história, de recuperar algo do que me havia sido tirado. Segurei-a com força e prometi, em silêncio, que ela jamais seria invisível para mim. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a vida, apesar de todas as cicatrizes, ainda podia surpreender-me com um gesto de redenção. Nos dias seguintes ao nosso encontro, a presença da minha neta começou a se tornar um bálsamo inesperado para minhas feridas. Recebia-a em casa com frequência, preparando refeições simples, mas carregadas de um cuidado que há muito não encontrava espaço para oferecer. Era estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante redescobrir o prazer em gestos tão cotidianos,
como arrumar a mesa para 2 pessoas ou ouvir o som leve de passos cruzando o corredor. Pequenos detalhes que me lembravam que a vida, apesar de todas as perdas, ainda insistia em florescer diante de mim. Ela falava pouco no início, como se testasse a minha paciência, talvez com medo de que minha atenção fosse passageira como tantas outras em sua vida. Eu não a pressionava. Limitava-me a ouvir quando decidia compartilhar algo, fosse uma lembrança da escola, uma frustração com a ausência dos pais ou um sonho escondido. E cada palavra que saía de sua boca era como um fragmento de confiança conquistado. Eu via que, aos poucos, aquela menina marcada pelo abandono começava a acreditar que havia finalmente encontrado um lugar onde não precisaria se esconder. O impacto em mim foi profundo. Pela primeira vez desde a traição do meu filho, percebi que o vazio que me consumia podia ser preenchido não pelo retorno do passado, mas pela presença de um novo vínculo. Ao olhar para minha neta, não via apenas a continuidade de uma linhagem manchada pela ganância. Via uma possibilidade de recomeço, de reconstruir laços que eu acreditava definitivamente perdidos. Ela era, de certo modo, a resposta da vida para a dor que me parecia insuportável. Um lembrete de que, mesmo nas ruínas, ainda pode nascer algo digno. Nossas conversas se prolongavam em silêncio confortável, e o tempo ao lado dela me devolvia algo que eu julgava morto: a esperança. A cada sorriso tímido que arrancava, a cada olhar que encontrava o meu sem desconfiança, sentia que a ferida aberta pela traição de seu pai começava a cicatrizar. Não era esquecimento, nem perdão imediato. Era simplesmente a descoberta de que ainda havia espaço em mim para amar, mesmo quando o amor já parecia impossível. Com o passar das semanas, percebi que minha neta demonstrava curiosidade genuína pelo trabalho da fundação. A princípio, ela apenas me acompanhava em algumas visitas, caminhando ao meu lado com certa timidez, observando de longe as atividades com as crianças atendidas. Mas logo seus olhos começaram a brilhar diante de cada história compartilhada, cada sorriso recebido, cada gesto de gratidão espontânea. Era como se, ao testemunhar a transformação que nascia ali, ela também fosse transformada, encontrando um espaço onde sua própria dor começava a dar lugar a algo maior. Passei a convidá-la para participar ativamente. Pedi que me ajudasse a organizar materiais, a entregar cadernos e até a contar histórias para os pequenos que aguardavam ansiosos pelas atividades. No início ela hesitava, temendo não ser capaz, mas bastou um momento em que uma criança agarrou sua mão e sorriu para que aquela barreira fosse quebrada. Vi em seu rosto a surpresa de perceber que podia ser importante para alguém, que sua existência tinha peso e valor. Esse instante foi revelador não só para ela, mas também para mim, pois enxerguei naqueles gestos o reflexo daquilo que eu mesma buscava: redenção. Observar minha neta se integrar à fundação despertava em mim sentimentos ambíguos. Por um lado, era impossível não sentir a dor de pensar que ela deveria ter sido amparada pelo pai, que escolhera outro caminho. Por outro, havia um consolo silencioso em saber que, apesar do fracasso dele, havia uma chance de reconstrução através dela. Era como se a vida me dissesse que, ainda que uma geração tivesse se perdido, outra surgia para reerguer o que havia sido quebrado. Essa percepção me trouxe uma paz que há muito eu não conhecia. Ao vê-la envolvida em cada pequena tarefa, percebi que talvez não estivesse apenas formando uma sucessora para meu legado, mas também recebendo um presente que nunca havia ousado esperar. Aquela menina, que chegou até mim carregando o peso do abandono, agora se tornava parceira no propósito de transformar vidas. E pouco a pouco, entendi que não era apenas a fundação que a acolhia, mas o meu próprio coração, que mesmo dilacerado, encontrava forças para abrir-se novamente ao amor. Com o tempo, a presença da minha neta deixou de ser apenas companhia ocasional e tornou-se parte essencial da minha rotina. Eu já não a via como uma visita que vinha preencher um espaço vazio, mas como alguém que se enraizava em minha vida, ocupando naturalmente o lugar que sempre lhe pertencia. As manhãs passaram a ter outro ritmo.
o som de sua voz ecoando pela casa, o tilintar de talheres durante o café da manhã, as conversas espontâneas que surgiam enquanto caminhávamos juntas até a fundação. Esses momentos simples, mas profundamente humanos, devolviam à minha existência uma sensação de lar que eu julgava perdida para sempre. A cada dia, nosso vínculo se aprofundava. Descobri nela uma escuta atenta, uma maturidade silenciosa que certamente havia sido moldada pelas ausências que sofreu. Quando falávamos sobre meu passado, sobre as noites intermináveis em que lutei para erguer o império que depois vendi, ela me olhava com um respeito sereno, quase reverente, como se finalmente encontrasse em mim um exemplo de força que jamais vira nos próprios pais. Eu, por minha vez, encontrava nela não apenas uma filha não vivida, mas também uma amiga inesperada, capaz de me devolver palavras e silêncios que confortavam. Essa relação começou a curar não apenas as feridas deixadas pela traição do meu filho, mas também outras, mais antigas, que eu carregava calada. O sentimento de fracasso materno, que me corroía nas madrugadas, começou a perder força diante da dedicação que eu agora podia oferecer a ela. Eu não havia conseguido salvar meu filho de sua própria ganância, mas podia, com cada gesto, mostrar à minha neta que ainda existiam caminhos de amor, responsabilidade e dignidade. E ao fazer isso por ela, percebia que também fazia por mim, resgatando uma parte de mim mesma que havia se perdido. Às vezes, ao observá-la se movimentar com naturalidade entre as crianças da fundação, organizando materiais ou acolhendo um pequeno em prantos, eu enxergava algo que ia além do simples auxílio. Era como se ela estivesse, sem perceber, reescrevendo a nossa história familiar. O que foi manchado pela cobiça de seus pais agora era lavado pela pureza de sua entrega. E, ao reconhecer isso, senti que a vida, com sua lógica misteriosa, ainda me concedia a oportunidade de não terminar apenas no desencanto, mas de deixar um legado verdadeiro, não de pedras ou cifras, mas de afeto e transformação. Com o vínculo entre nós consolidado, comecei a perceber que minha neta não estava apenas preenchendo um espaço vazio, mas devolvendo significado à minha vida. Havia em sua presença uma força silenciosa, algo que me lembrava todos os dias de que a esperança não se extingue com a traição. Ela me ensinava, com sua juventude e resiliência, que mesmo quando o sangue falha, o amor ainda pode encontrar novas formas de se manifestar. Esse aprendizado me devolvia uma paz que eu já não acreditava ser possível. A fundação, que antes nascera de um gesto de resistência contra a dor, transformou-se diante dos meus olhos em um projeto de continuidade. Não era apenas uma instituição criada para honrar o nome do meu marido, mas também um espaço onde minha neta encontrava propósito. Via nela a possibilidade de um futuro diferente, construído não a partir da herança de bens materiais, mas da herança de valores que eu tanto desejava transmitir. Sua dedicação, mesmo nos gestos mais simples, era uma confirmação silenciosa de que a história da minha família ainda podia ser reescrita. Às vezes, em momentos de contemplação, eu me perguntava se aquela menina não havia sido enviada pela vida justamente para me salvar de um destino de amargura. O abraço dela ao final de um dia difícil, o olhar firme quando falava de sonhos que começava a nutrir, tudo isso funcionava como uma âncora que me impedia de me perder na solidão. Eu já não me via apenas como sobrevivente da tentativa de assassinato tramada por meu filho, mas como guardiã de uma nova geração que, apesar de ter nascido em meio ao abandono, podia florescer com dignidade. Foi então que compreendi a dimensão verdadeira do que estava vivendo. Minha luta não se resumia a resistir contra aqueles que haviam tentado me destruir. Tratava-se de construir algo que sobrevivesse a mim, que se estendesse para além dos muros da fundação e se gravasse no coração de quem viesse depois. E, ao olhar para minha neta, tive a certeza de que ela seria a herdeira desse legado, não de fortunas acumuladas, mas da coragem de transformar dor em esperança. O tempo passou, e em meio às transformações silenciosas que a vida me impôs, comecei a olhar para trás com uma clareza que antes me era negada.
Já não via os acontecimentos apenas como feridas abertas, mas como capítulos inevitáveis de uma trajetória que, apesar da dor, me trouxe até aqui. A traição do meu filho deixou cicatrizes que jamais desaparecerão, mas percebi que essas marcas também me tornaram mais consciente da fragilidade e da força humana. Em cada lembrança amarga havia uma lição e em cada queda uma oportunidade de me reerguer. Essa compreensão não apagava o sofrimento, mas me ajudava a dar a ele um lugar no mosaico da minha vida. A fundação, agora em pleno funcionamento, tornou-se um reflexo vivo da escolha que fiz ao recusar ser definida pelo rancor. Ao caminhar pelos corredores, onde crianças aprendiam, riam e se sentiam protegidas, eu via concretizado diante de mim aquilo que antes existia apenas como ideia em papéis e sonhos. Cada sala iluminada, cada livro entregue, cada prato de comida servido era um lembrete de que minha sobrevivência não havia sido em vão. Mais do que números em contas bancárias ou propriedades acumuladas, meu verdadeiro legado estava na vida que se renovava ali, diariamente, sem alarde, mas com uma força transformadora. Minha neta, que surgira em minha vida quase como um milagre tardio, era a peça que completava esse quadro. Ao observá-la se movimentar entre as crianças, acolhendo-as com ternura e firmeza, eu compreendia que minha história não terminaria no abandono ou na ingratidão. Ela se tornara a extensão da minha vontade, continuidade de um amor que se recusava a morrer mesmo quando rejeitado. E ao vê-la florescer, senti que estava não apenas reconstruindo a vida dela, mas também redimindo parte da minha própria. Foi nesse estado de contemplação que entendi algo simples, mas essencial. Eu não era apenas vítima das circunstâncias, nem tampouco heroína idealizada. Eu era, acima de tudo, uma mulher que viveu, errou, sofreu e, ainda assim, encontrou forças para transformar a própria dor em caminho. Essa constatação não trouxe euforia, mas serenidade. Afinal, mais do que qualquer triunfo grandioso, o que eu buscava era paz. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que ela era possível. Apesar de toda a serenidade que eu começava a conquistar, havia uma ferida que continuava a pulsar em silêncio. A perda do meu filho. Ele não havia morrido, mas em muitos aspectos já não existia para mim. O rompimento foi definitivo, e essa constatação me dilacerava de forma quase invisível. Eu ainda me lembrava do menino que um dia correu para meus braços depois de uma queda, da sua voz infantil pedindo conselhos, do olhar orgulhoso quando finalizei meu primeiro grande contrato. Reviver essas memórias era doloroso, porque elas mostravam que, em algum ponto, eu realmente o tive comigo, antes que a ambição o tomasse por inteiro. Aceitar que essa pessoa não voltaria mais foi talvez a batalha mais árdua que precisei travar comigo mesma. Por muitas noites, deitada em meu quarto silencioso, perguntei-me se não poderia ter feito algo diferente. Será que fui dura demais quando precisei ser firme? Será que, ao me dedicar tanto ao trabalho, deixei de estar presente nos momentos em que ele mais precisou de afeto? Essas perguntas não tinham resposta clara, mas rondavam meu espírito como fantasmas. Com o tempo, compreendi que a culpa é um veneno lento, tão cruel quanto aquele que um dia tentaram colocar no meu copo. Eu precisava aprender a separar responsabilidade de destino, reconhecer meus erros sem carregar sozinha os pecados de quem escolheu me trair. Foi então que a presença da minha neta se mostrou ainda mais essencial. Ela não substituía o filho que perdi, mas funcionava como um espelho que refletia a possibilidade de recomeço. Cada gesto dela, seja ao me ajudar a preparar uma refeição simples, seja ao anotar ideias para as atividades da fundação, era um lembrete de que o amor ainda encontrava caminho para chegar até mim. Através dela, eu reaprendia a ser mãe e, de certo modo, também reaprendia a ser mulher. Já não me via apenas como vítima ou sobrevivente, mas como alguém capaz de construir algo novo a partir do que restava. Esse reencontro comigo mesma não foi rápido nem indolor. Foi fruto de pequenas descobertas, de momentos aparentemente banais
que, somados, criaram uma nova percepção da vida. Descobri que, ao ensinar minha neta a valorizar cada conquista, eu também estava me ensinando. Ao aconselhá-la sobre paciência e perseverança, era como se falasse a mim mesma num diálogo íntimo que atravessava gerações. E nesse processo, compreendi que o que se perdeu não precisava ditar o fim da minha história. Havia em mim ainda espaço para amor, para fé e para continuidade. Com o tempo, percebi que a fundação já não era apenas um projeto em meu nome ou em memória do meu marido. Ela havia se transformado em algo maior, em uma extensão da minha própria vida. Cada criança que entrava por aquelas portas carregava em si a promessa de um futuro diferente, e vê-las crescer, aprender e sonhar me devolvia um tipo de esperança que eu julgava perdida para sempre. Muitas vezes eu me sentava em silêncio, observando-as brincar no pátio, e sentia que aquelas risadas eram o antídoto contra o veneno que tentaram me dar. O que deveria ter sido meu fim se transformara no início de algo que sobreviveria a mim. Esse sentimento se aprofundava a cada história que chegava até mim. Havia crianças que encontraram no estudo um caminho para além da miséria. Adolescentes que descobriram talentos escondidos. Famílias inteiras que ganharam dignidade através do apoio da instituição. Eu sabia que não poderia mudar o mundo inteiro, mas estava mudando o mundo de cada uma daquelas pessoas. E isso bastava para me fazer levantar todas as manhãs com um propósito renovado. Essa certeza me reconectava com a essência do que sempre busquei: transformar esforço em oportunidade, dor em força, solidão em acolhimento. Minha neta passou a ocupar um papel cada vez mais central nesse processo. Ao vê-la se envolver com as atividades da Fundação, percebi que não estava apenas deixando um legado, mas também plantando nele raízes para o futuro. Ela representava a continuidade de um trabalho que, de outra forma, poderia se perder com o tempo. Mais do que isso, representava a prova viva de que, apesar da traição que me atingiu, ainda havia algo de puro a ser resgatado na linhagem da minha família. Esse contraste era doloroso, mas também profundamente redentor. Foi nesse ponto que compreendi que a Fundação não era somente sobre ajudar os outros. Era também sobre me reconciliar comigo mesma, sobre provar a mim que ainda havia dignidade em meu caminho, mesmo depois de tudo. Se meu filho escolheu a destruição, eu escolhia a construção. Se ele buscou apagar minha vida, eu me dedicava a multiplicar vidas. Essa percepção não apagava o que sofri, mas me dava uma serenidade rara, a de saber que, apesar da escuridão que me cercou, eu havia conseguido acender uma chama que seguiria iluminando depois que eu partisse. À medida que os anos se acumulavam, percebi que minha vida passava a ser contada não apenas pelos acontecimentos, mas pelo significado que consegui extrair de cada um deles. A traição do meu filho deixou cicatrizes profundas, mas também revelou uma força que eu jamais teria descoberto se não tivesse sido colocada à prova. Olhar para trás e revisitar cada episódio doloroso deixou de ser apenas um exercício de sofrimento. Tornou-se uma forma de reconhecer que, mesmo nas quedas mais brutais, ainda é possível se levantar. Era como se eu tivesse atravessado um deserto interminável e, enfim, encontrado um oásis onde a esperança voltava a brotar. Essa consciência se tornava ainda mais clara quando eu via minha neta crescendo ao meu lado. Ela já não era mais a jovem tímida que um dia surgiu diante de mim com medo de ser rejeitada. Agora caminhava com firmeza, falava com segurança, participava das decisões da Fundação e me oferecia conselhos que revelavam uma maturidade surpreendente para sua idade. Em seus gestos, percebia uma herança diferente da material, a herança de valores, de resiliência e de amor que eu tanto lutara para preservar. Ela era, ao mesmo tempo, testemunha e protagonista da minha redenção. Havia dias em que eu me sentava sozinha, em silêncio, e permitia que as lembranças retornassem em ondas. Via a pequena pousada onde tudo começou, lembrava-me do sorriso do meu marido quando recebemos os primeiros hóspedes. Sentia novamente o peso das escolhas que me tornaram empresária
e mãe ao mesmo tempo. Depois, revivia a dor do veneno no copo, do olhar frio do meu filho, da noite em que entendi que o sangue também pode trair. E, por fim, enxergava as crianças correndo pelos corredores da fundação e o abraço firme da minha neta. Esses quadros, colocados lado a lado, compunham o retrato fiel da minha vida, feita de contrastes, marcada pela dor, mas coroada por uma vitória silenciosa. Compreendi então que a vida raramente se organiza de acordo com nossos planos. Eu sonhei com um futuro em que meu filho seria o herdeiro de tudo que construí, mas a realidade me mostrou outro caminho. E, embora esse caminho tenha sido pavimentado com lágrimas e perdas, ele também me conduziu a um destino mais profundo, o de deixar um legado que não se mede em cifras, mas em vidas transformadas. Essa aceitação me trouxe uma paz inesperada, como se finalmente eu tivesse encontrado o lugar certo para repousar minha história. Hoje, quando olho para minha trajetória, não vejo apenas uma sequência de dores, mas um fio contínuo que me conduziu até este ponto. A tentativa de me silenciar poderia ter sido o fim, mas transformou-se em um chamado para que eu reconstruísse minha vida a partir das cinzas. Percebo agora que sobreviver não foi um acaso, foi um dever, uma oportunidade de mostrar que a vida não se define pela traição sofrida, mas pela força que encontramos para resistir a ela. Essa consciência me permite, enfim, respirar sem o peso da angústia constante, como se tivesse atravessado a noite e finalmente vislumbrado a aurora. A fundação floresce diante dos meus olhos como prova viva de que o bem pode brotar mesmo em solo devastado. Cada criança que sorri, cada jovem que encontra um caminho, cada família que recupera a esperança é um lembrete de que não fui vencida. Meu nome não será lembrado apenas pelas cifras que um dia acumulei, mas pela escolha de transformar esse patrimônio em algo que ultrapassa a materialidade. É nesse legado que encontro a verdadeira vitória. Não sobre meu filho ou sobre os que desejaram minha queda, mas sobre a tentação de me deixar consumir pelo ódio. Minha neta é a guardiã desse legado. Ao vê-la caminhar com passos firmes pelos corredores da fundação, sinto que a vida, em sua misteriosa lógica, devolveu-me aquilo que eu julgava perdido: a continuidade. Ela carrega consigo não apenas meu sobrenome, mas também a essência de uma história que não se rendeu à corrupção. Ao lado dela, encontro não só afeto, mas também a certeza de que minha luta não terá sido em vão. Com ela, meu sangue não é apenas lembrança de traição, mas também promessa de redenção. E assim, encerro este capítulo da minha vida com serenidade. Não porque tenha esquecido a dor, mas porque aprendi a conviver com ela sem permitir que fosse minha última palavra. Sei que um dia partirei como todos partem, mas deixarei para trás algo que permanecerá, uma obra construída sobre lágrimas e coragem, e uma neta preparada para continuar. Se a morte foi desejada para mim como presente, respondi à altura, transformando esse desejo em vida multiplicada. E é com essa certeza que, ao me deitar todas as noites, encontro a paz que tanto procurei. A de saber que, apesar de tudo, minha vida encontrou sentido,